Olá pessoal, então Carol e eu retornamos aqui com o nosso Babycast para finalizar o primeiro trimestre e para continuar nessa caminhada que é a concepção. Então no primeiro trimestre a gente tem ali a gravidez se consolidando ou não e a gente precisa começar a olhar para essas questões como sendo um ritual de iniciação. Pesquisando um pouco, nós descobrimos que até o século XII a gravidez ela era um fenômeno puramente feminino e que não havia sequer interrupção ou auxílio dos homens nesse momento de vida. A partir do século XII, na França, com o nascimento de um dos filhos do rei Luís XIV, houve pela primeira vez a presença de um homem. Esse homem dá origem a uma profissão que hoje a gente chama de obstetra. E o que isso significa então? Até ali haviam duas entidades e havia um movimento muito feminino de cuidado, de acolhimento, de silêncio, e o fenômeno passava quase despercebido. Quando os homens chegam, mais expansivos, mais solares, existe o fenômeno da vinda de uma criança para a Terra. E a gente então está trazendo isso aqui para retomar algumas coisas que se perderam no meio do caminho. A primeira delas é que sim, chega uma criança na Terra, mas para além de uma criança chega uma mãe, chega um pai e constrói-se o terceiro elemento de estudo, o quarto, aliás, a família. Quer seja uma família legitimada, quer seja uma família que vai se encontrando assim pelo meio do caminho, de casais não casados, de pessoas que adotam, de pessoas que vão se amparando umas às outras. Existem muitas concepções de família e hoje nós não vamos especificamente entrar nessas concepções. Mas existe aí este elemento, essa parte chamada família que começa a nascer. Então nós estamos falando de um ritual de iniciação, da chamada da vida, da consolidação da vida. Não é um plano individual mais, é um rito de passagem. E sendo um rito de passagem, ele fala de experiências específicas e de experiências universais, né? Então, universalmente, a gente tem um corpo que começa a passar pelas primeiras transformações. Isso acontece de uma maneira mais intensa e muito inicial para algumas mulheres, e ele pode acontecer de modo paulatino e mais calmo, mais tranquilo para outras mulheres. Tudo vai de pessoa para pessoa, de organismo para organismo e de como cada um vive esse momento, né? Então é muito importante nós não desconsiderarmos nem aquela pessoa que tem sintomas, que tem expressões muito próximas e nem aquela pessoa que vai ter expressões lá na frente. E é importante também contemplar que cada uma dessas faces causa angústia. É um momento de acolhida. Os rapazes, geralmente, eles se sentem espectadores desse fenômeno que vai acontecendo e dessas mudanças que muitas vezes eles não conseguem compreender com os olhos da razão. Então eu trago aqui uma metáfora que é: se a mulher é a terra com adubo que vai fertilizar essa boa semente, o homem é o jardineiro que vai cuidar dessa terra, que vai proteger esse broto do sol, da chuva e dos ventos, e que assim vão, em companhia um do outro, seguir com esse projeto. Para quem não tem esse parceiro, de novo a gente relembra que sempre há a possibilidade de que pessoas significativas ocupem esse lugar, né? Então nós não estamos fechando a concepção para
casal legitimado e reconhecido como casal casado. Sempre há a possibilidade do encontro e dessa coparticipação. O importante é nós lembrarmos que não existem aqui solidões, existem aqui a constituição de uma vida. E a vida, ela é sempre parceria. Tânia, num pequeno manual que a gente tem, que eu trabalho também no Babycast, que se chama As 10 Regras de Ouro para Futuros Pais, a gente tem uma passagem muito interessante que diz que no momento da concepção, o homem e a mulher trazem plano de um novo ser humano. A mulher é a terra-mãe. Durante os 9 meses, ela provê a matéria-prima para a execução desse plano. E o homem é o oxigênio dessa terra-mãe. Então, quando a gente pensa nisso, né, é muito bonito a gente olhar e ir além do físico, né, transcender essas mudanças que você chamou aqui a atenção e que é verdade, né, que as mulheres trazem, às vezes enjoo, às vezes cansaço, uma prostração, às vezes uma memória não tão ativa, não tão presente. É a preparação dessa terra-mãe para essa semente que está ali, que foi ali colocada, né? E algumas não expressam isso. E que tudo bem também, não significa que tem menos vida ali, né? Mas às vezes essa semente que vai se rompendo, ela vem mostrando a que veio e isso se apresenta fisicamente. E muitas vezes a preocupação, ela está sempre voltada muito para esse âmbito do físico, mas a importância da gente entender que o físico, ele está só sinalizando alguma coisa que já está acontecendo em outros níveis, em outras camadas, né? E quando a gente pensa nesses outros níveis e nas outras camadas, eu chamo a atenção para, sempre que possível, essa preparação consciente para a concepção, né? E que bom também quando as sementes chegam de surpresa, sem muito preparo, e que também sempre há tempo para a gente preparar e semear, mas quando o jardineiro afofa a terra, quando o jardineiro escolhe a melhor lua, o melhor momento para esse plantio, a chance do sucesso, muitas vezes ela é maior, né? E é assim quando a gente vê que historicamente, por muito tempo, né, a gestação e a concepção, ela era um instrumento muito feminino, e depois com a chegada, né, com a intervenção obstétrica, que foram os homens os primeiros médicos, porque até as parteiras eram mulheres, né, cuidavam do parto, enfim, sim. E depois os primeiros médicos que foram homens, né, eles que começaram a cuidar dessa mulher e de alguma forma intervir, e a gente entrou aí numa fase de muito manuseio, inclusive, né, de muita instrumentalização, às vezes medicalização, para esse ato que era até então muito feminino. A gente tem hoje em dia um resgate de tudo isso, né? A gente tem a figura da doula voltando, a figura do parto humanizado voltando, a figura do homem obstetra ou a mulher obstetra que intervém o menos possível, mas a gente tem hoje um chamado para a participação do pai nesse processo, né? Eu acho que a modernização também trouxe isso, né? Esse acesso à informação, esse empoderamento do masculino dentro de um momento de tão sagrado feminino que é gestar e que é parir, que é conceber e parir. Sim. E aí a gente está falando, então, desde sempre, desde a escolha de duas pessoas ficarem juntas, de algo que é tão complementar, que é a menor célula com a maior célula, que é do masculino com o feminino, e que é de uma caminhada que ela é conjunta, ela é em parceria, né? Por isso que eu falava da construção do novo, do grupo que é a família. Sim. E aproveitando isso que você trouxe, nós estamos falando aqui de quando tudo corre bem e as coisas estão caminhando, né? A partir do momento também que a gente observa esses sintomas e começa a observar então como que esse jardineiro vai tratando a sua terra fofa,
a gente começa a traçar possibilidades do puerpério, né? Como essa mulher vai enfrentar o puerpério. O que é o puerpério? O puerpério é depois do nascimento da criança, por até 2 anos, as influências todas que essa mulher vai sofrer no seu psiquismo diante de uma experiência tão fundante, uma experiência que atravessa a alma. Não tem como a gente sair igual quando entrou. Falando disso, eu também deixo aqui assim uma pincelada de algo que nós vamos trabalhar depois com mais calma e profundidade, que é, algumas vezes, mesmo com todo cuidado, a nossa semente não vinga. Às vezes não estamos prontos, às vezes não é hora, e às vezes explicação nenhuma basta, porque apesar de toda a ciência, vida ainda é mistério. A única coisa que eu sinalizo é que é importante nós termos respeito e consideração pela vida que chega e pela vida que ainda não chegou. Então, essa conversa de que tem problema que perdeu, não, daqui a pouco vocês engravidam e tem a criança de novo, ufa, não era a hora ainda, acaba sendo uma atitude desrespeitosa diante da vida, seja ela concretizada ou não. E que nós precisamos, em pleno século XXI, aprender a validar e confirmar esse acontecimento na vida das pessoas. Sim. Eu acho muito significativo isso, né? Assim como a gente acolhe a semente que deu certo, a gente acolhe essa semente que pelo meio do caminho ela não se concretizou enquanto fruto, mas ela sempre foi uma semente. A semente existiu, a semente esteve lá, a semente foi plantada. E se essa semente hoje não é uma árvore plantada aqui na terra, ela sempre teve a sua história enquanto semente. Exato. Então, acolher isso e olhar para isso de uma maneira a não passar por cima, a criar-se uma memória, porque assim, você disse, né, a gestação é um ritual. Um ritual, uma iniciação, essa iniciação ela já se deu, sim, independente do resultado final, de ter a criança nos braços ou não, né? Então, assim, uma vez que esse ritual, uma vez que essa passagem foi startado, já é. Então, essa mulher é mãe, esse homem é pai, apesar de não terem no braço, muitas vezes, nos braços da sua criança. Então, a gente tem que olhar para isso e, de novo, eu retomo a importância, portanto, não para que não haja a perda, mas a importância da preparação, que ela deve vir, na medida do possível, desde antes da concepção, para que haja, inclusive, um entendimento sobre as coisas, porque, como você disse, né, a gente não domina esses mistérios. Então, a gente não tem como garantir também que a preparação perinatal, ela vai garantir um bebê perfeito, um bebê saudável, um nascimento vaginal, um nascimento por cesárea, aquilo que aquela família deseja. Não é isso. É garantir que eu tenha o vaso e o jardineiro mais alinhados possível. E que é possível que a gente não consiga, naquele momento, a semeadura daquela maneira que foi desejada, né? Então, eu te faço aqui um paralelo que eu tô cultivando uma figueirinha há mais de 1 ano e chamei um jardineiro porque eu queria mais espaço para minha figueira, mudei de vaso e a minha figueira secou. E assim, todo o preparo, todo o amor, toda essa intenção de fazer o melhor, que de repente na minha humilde concepção era o melhor, talvez não fosse aquele momento, talvez o melhor foi esse, talvez esse devesse ser o desfecho mesmo, mas quanto mais preparo, quanto mais acolhimento, quanto mais olhar atento a gente tem, mais acolhedora é esse momento, né, dessa colheita e dessa semeadura, sendo ela aquele bebê que a gente tanto esperou nos braços ou não. E a preparação para o segundo passo, que se é verdade que é péssimo a gente ouvir isso do ponto de vista do acolhimento, daqui a pouco vem outro, é verdade também que há de haver um tempo e um espaço dentro desse relacionamento, dentro desse pai, dessa mãe, para que, quem sabe, se preparar para tomar um fôlego, né?
para um novo plantio. Isso. E não significa que esse novo plantio ele está fadado a ter o mesmo caminho do anterior. Não significa que esse novo plantio ele precisa estar cheio de cuidados e receios e anseios por causa de uma experiência, porque também depois de uma passagem, depois de um ritual, depois de uma iniciação, nós somos pessoas diferentes. Exato. Esse homem e essa mulher, eles já não são mais aquele homem e aquela mulher, e talvez agora mais preparados, né, mais forjados e quem sabe até mais unidos, né, enquanto relacionamento, e mais preparados para encarar um novo plantio, uma nova semeadura, e essa colheita muito positiva pode vir, né? Isso. E aí, então, eu acho que caminhando para o encerramento, o convite é assim, né? Falando de luto, aquela mulher que havia antes da concepção não existe mais. Então, gente, vamos acolher a realidade e entender quais são as possibilidades. Falando de uma perda gestacional, a mãe está inaugurada e é muito importante a gente validar a perda, né? Tanto desta mãe quanto deste pai que também foi inaugurado, né? Se era desejado, vamos viver esse luto, vamos de novo cuidar e afofar dessa terra, porque também desconsiderar aquilo que existe ou não na terra, desconsiderar as perdas, é dificultar mais o caminho lá para diante. E você mesma está contando pra gente que sempre há possibilidades. Só que só há possibilidades quando a gente olha de olhos e todos os outros sentidos abertos, quando a gente se permite encarar a realidade para seguir adiante, né? Então, eu acho que a gente fala de finalizações que vão culminar em novos começos. Esse é o primeiro trimestre, né? Sim, exatamente isso que eu ia falar. E é assim que a gente encerra. Esse tema que a gente traz hoje é para fazer uma finalização desse primeiro trimestre e dizer que essa é a fase onde a gente percebe as maiores desistências dessas alminhas que estão chegando aqui na Terra, ou essas maiores constatações de que aquele corpo daquela mulher ainda não estava tão apto assim a levar adiante essa história. Então, resumidamente, é realmente no primeiro trimestre onde a gente mais lida com as perdas gestacionais, né? Então, por isso esse tema luto aparece aqui. E eu preparo o meu coração para a gente abordar de novo esse tema luto lá pós-concepção, né? Então, que também é um momento. É óbvio que no decorrer dos 9 meses ainda coisas podem acontecer, mas que a gente consiga lidar com a finalização desse trimestre, e que se a partir dele já tem essa anudação e já tem o contínuo dessa gestação, a gente continua dentro desse planejamento concepcional. E se por acaso dentro desse trimestre a gente se deparou aí com uma perda, a importância de acolher, a importância de dar um espaço, né, um tempo dentro desse programa, desse processo que é a gestação, desses personagens, né, que a gente vai assumir de pais e de mães, orientar quais serão os próximos passos, acolhendo esse fenômeno da maternidade e da paternidade que já se consolidaram de qualquer maneira, ainda que brevemente, dentro de um trimestre. Sim. Então a gente agradece aos ouvintes desse Babycast e a gente convida vocês a compartilharem e estarem conosco para os próximos, e dizer que as sugestões também são bem-vindas, né, Tânia, para a gente Com certeza. conseguir aí uma maior proximidade.